No início do mês de julho de 2020, ocorreu um choque nas massas de ar da região sul do Brasil, que desencadeou a formação do chamado ciclone bomba, que é um tipo de ciclone extratropical. Muitos moradores de cidades como Santa Catarina e Rio Grande do Sul sofrem pelos efeitos devastadores causados pelo fenômeno, que já chegou até o oceano, gerando muita destruição por onde ele passou e algumas mortes. A previsão é que ele provoque a queda da temperatura juntamente com ventos fortes, que vão desde a região sul até o Rio de Janeiro. Muitos especialistas afirmam que esse fenômeno é comum no Brasil, em épocas próximas do outono e da primavera. Eles ainda conseguem identificar, por meio da variação de temperatura que aquela região está sofrendo, o nível de força daquele ciclone, juntamente com o grau de destruição que ele pode vir a ter. Por isso, é tão importante sabermos o que é um ciclone, como ele é formado e muitas outras informações importantes que vão nos ajudar a compreender os riscos e as possíveis formas de prevenção e de proteção quando esse fenômeno ocorrer. E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Episódios Curiosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta, comenta, compartilha e deixa sugestões para os próximos vídeos, tá bom? No vídeo de hoje, iremos entender um pouco sobre os ciclones, suas possíveis causas, seus tipos e como ele causou toda essa destruição no sul do Brasil. Assim, vamos entender o que é um ciclone. Os ciclones são áreas de formação de nuvens, umidade, tempestade, que se originam em zonas de baixa pressão. Essas zonas de baixa pressão possuem uma pressão atmosférica menor do que das áreas vizinhas, e isso faz com que o seu centro de circulação de vento ele seja diferente dos outros locais, fazendo com que esse vento percorra ao redor do seu centro e por dentro do centro. E esse termo de circulação ele é diferente para a região do hemisfério sul ou hemisfério norte. No hemisfério sul, a circulação do vento nesse tipo de ciclone ele é no sentido horário. E se for no hemisfério norte, é no sentido anti-horário. Normalmente, esses ciclones eles surgem no oceano e eles vão durando vários e vários dias e percorrendo longas distâncias até ter sua intensidade diminuída. Bom, mas o que causa um ciclone? O ciclone ele é causado pela movimentação de massas de ar em zonas de baixa pressão atmosférica, no qual o ar quente ele sobe, condensa e aquece as massas de ar. O ar frio ele desce e causa uma redução da pressão atmosférica, que causa uma área de instabilidade e gera um ciclone. Os ciclones e os furacões são as mesmas coisas? Bom, é importante entendermos que o ciclone ele é a denominação mais abrangente utilizada pelos especialistas. Os furacões e os tufões eles estão dentro dessa denominação, apesar de todos serem tempestades tropicais. Bom, para diferenciar um do outro, tem 3 pontos importantes que devem ser levados em consideração. O primeiro deles é o local onde ele se originou, o segundo é a intensidade e a velocidade que aquele fenômeno tem, e o terceiro é as características, como o formato. Então, se o ciclone ele se origina no oeste do Oceano Pacífico com velocidade de 400 km por hora, ele recebe a nomeação de tufão. Se, por exemplo, tivermos um ciclone se originando no leste do Oceano Pacífico ou no Atlântico, ele recebe o nome de furacão, tendo ele velocidades maiores do que 110 km por hora. Quais as classificações que podemos dar aos ciclones? Os ciclones possuem 3 classificações. A primeira delas é a tropical, a segunda é a subtropical e a terceira é a extratropical. Na tropical, nós temos áreas de baixa pressão atmosférica, juntamente com uma circulação fechada dos ventos, que possui aí uma alta temperatura e uma alta umidade. Não está associada a frentes frias e possui o formato, como característica principal, o formato de uma massa de nuvem arredondada, diferenciando ela das outras. Já no tipo de ciclone subtropical, nós vamos ter áreas de baixa pressão atmosférica com circulação fechada dos ventos, tendo alta temperatura e alta umidade. Não está associado a frentes frias, eles possuem um centro com temperatura maior que na atmosfera, ele possui um formato
horizontal, o que difere do tropical, e com isso ele consegue provocar fortes chuvas e fortes vendavais. O ciclone do tipo extratropical são áreas de baixas pressões atmosféricas formadas fora dos trópicos. Eles possuem associação com frentes frias, tendo seu centro de circulação dos ventos com baixas temperaturas. O seu formato, como característica principal, é em espiral e eles possuem a força de causar muita chuva e muitos vendavais. Como podemos classificar esse ciclone bomba que passou pelo sul do Brasil? Bom, podemos classificá-lo como um tipo de ciclone extratropical, onde essas áreas de baixa pressão foram associadas a frentes frias que causou toda essa destruição por meio de muita chuva e muitos vendavais. A origem desse ciclone veio de regiões próximas ao Paraguai, e ele passou por diversos países até que futuramente ele chegasse até o oceano, onde ele vai atuar por um bom tempo e perder a sua força, a sua intensidade. Daí, não é recomendado a utilização de práticas marítimas, pesca, navegação, pois esse ciclone ele irá atuar por um bom tempo ainda no mar. Mas existe o risco de aparecer outro ciclone no Brasil? E a resposta é sim. Os especialistas alertam para o risco de outro ciclone semelhante ao que ocorreu, só que com intensidade menor. Eles dizem que ele pode se aprofundar no Rio Grande do Sul no dia 8 de julho de 2020. Qual a melhor forma de se proteger quando ocorre um ciclone como este? Bom, a melhor forma é ficar em local abrigado, não se esconder embaixo de árvores, pois há risco do desprendimento dessas árvores e da queda de fios de energia. Não estacionar carros próximo desses locais. Se ocorrer o risco de inundação, você só deve pegar o necessário e colocar em sacolas plásticas. E se tiver muita chuva, desligar os aparelhos elétricos juntamente com o quadro de força. Por isso, devemos entender o que é esse fenômeno, o que causa ele, os seus possíveis riscos e a melhor forma de se proteger quando ele ocorrer. Ficando claro, assim, a importância da informação para o entendimento sobre o assunto em questão. Aqui finalizamos esse episódio curioso sobre o ciclone bomba. Se você gostou desse vídeo e acha que te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e deixa sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Obrigado e até a próxima!